quando a Lidiane estava grávida, um dos meus maiores medos era o Luca nascer e não reconhecer a voz do papai. Porque a gente conversava muito com a barriga, né? E essa orientação, conversar com a barriga, porque o bebê lá, ele tá ouvindo e tá mesmo, né? Parece que quando eu falava, ele ficava na dele, mas quando a Lidiane falava, ele chutava, né? E aí eu comecei a ficar preocupado se de fato ele ia, depois de nascer, saber mesmo quem eu era. Porque a mamãe eu sei que ele sabia, né? Ele já nasceu e caiu matando no mamá. Ele sabia quem era a mamãe. O papai, eu ficava confuso. Eu achava, na verdade, que ele não me identificava. Até que um dia eu viajei e fiquei 15 dias fora, quase 15 dias, 10 dias fora. E quando eu cheguei, ele já estava maiorzinho, né? Já estava engatinhando. Ele chorou, porque achou que era um homem estranho. Não foi porque me reconheceu, ele não queria vir comigo, cara. Ali eu fiquei arrasado, bicho. Pô, que isso, né? A gente, dedica tanto tempo, carrega a criança, né? Junto, né? Porque a gente carrega a mãe com a criança, né? E agora o moleque não me conhece, né? Mas essa preocupação, ela acabou quando ele falou pela primeira vez uma palavra nítida, né? E não foi mamãe, foi papá. E eu fiquei todo bobo. E depois descobri que na verdade era papá. Não papai, velho. Que doce ilusão, né? A mamãe acha que ele está falando mamã, mas é mamá. E o papai acha que é papai, mas é papá, né? Porque eu acho que as necessidades básicas acabam falando primeiro. O ponto é que essa preocupação com ser identificado, não é? Ela é muito curiosa, porque há todo um desejo de Deus permeando toda a história, tanto do Antigo quanto do Velho Testamento. E o seu desejo é que justamente o seu povo, o povo de Israel, ouvisse a sua voz e identificasse como sendo do seu Deus. Não é à toa que o escritor C.S. Lewis vai escrever em um dos livros, né, da coleção Crônicas de Nárnia, Aslan, o leão, descrito por C.S. Lewis como tipificando Jesus, não é? Ou tipificando Deus, como quiser. Ele cria e tudo que existe conhecido ali na sua terra, cantando. C.S. Lewis descreve assim, que Aslan já existia e quando ele canta as coisas vêm à existência. E é muito interessante porque C.S. Lewis está, apesar de contando uma história para crianças, não é? Ele narra a criação como ela foi. Porque quando disse Deus haja luz, era necessário existir o desejo de Deus, é claro, mas que a sua voz fosse entoada para que as coisas viessem à existência. Vai ver que não é à toa João escrever no seu evangelho que no princípio era a palavra, era o verbo. E o verbo, a palavra, estava com Deus, e por meio da palavra todas as coisas foram criadas. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João e entender por que Jesus se chama o bom pastor. E vai dizer Jesus que as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. João, capítulo 10, a partir do versículo 1, diz assim: em verdade, verdade vos digo, quem não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outra parte, este é ladrão e assaltante. Mas o que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta, as ovelhas ouvem a sua voz, ele as chama pelo nome e as conduz para fora. Depois de conduzir para fora todas as ovelhas que lhe pertencem, vai adiante dela e elas o seguem, pois conhecem a sua voz. Mas jamais seguirão um estranho, pelo contrário, fugirão dele,
pois não conhecem a voz dos estranhos. Jesus apresentou-lhes esta comparação, mas eles não entenderam o que lhe dizia. Mantenha a sua Bíblia aberta, nós continuaremos lendo. Mas nós vimos semana passada que Jesus se encontra com um cego de nascença, e ali ele, fazendo lama com a terra, não é? E sua saliva esfrega nos olhos daquele cego, e o cego é curado. Vimos também que depois do problema instaurado na sinagoga, porque os doutores da lei, os escribas, os fariseus, não queriam admitir que aquilo de fato era um milagre, porque havia sido feito no sábado. Então o milagre em si não era o maior ali na sua avaliação, mas o problema no sábado. O sábado não era um lugar de trabalho, o sábado não era um lugar de se fazer milagres. E era assim que eles estavam julgando aquilo que se apresentava diante deles, que era de fato um cego de nascença enxergando. Vai se desenrolar essa história e o cego vai ser expulso da sinagoga, porque o cego usa da própria lógica dos escribas para chegar à conclusão que aquele sinal, aquele feito, aquele milagre não poderia ser feito por ninguém se não viesse da parte de Deus. Então o cego é expulso. Jesus se encontra com o cego, como nós vimos. Ele busca o cego, na verdade, e depois de se revelar ao cego e dizer que ele era o Messias, o cego se prostra e reconhece ali a divindade de Jesus, a missão de Jesus como Messias, reconhece ser Jesus o Messias esperado e bendito. Nós vimos também que, diante desse fato, os escribas e os fariseus, de novo, se questionam Jesus, porque Jesus diz que aqueles que achavam que enxergavam, na verdade, eram os verdadeiros cegos. Então começa, no capítulo 10, a porção que lemos, que na verdade é a continuação desse embate, não é? Os escribas estão lá, Jesus já os chamou de cego, já disse que, por causa justamente do pecado dele, do ceticismo, da incredulidade, o pecado deles permanecia. E Jesus vai então começar o que João vai chamar de, não João, mas o subtítulo no Evangelho de João, de o bom pastor. Jesus vai dizer o seguinte: em verdade vos digo, de Jesus, e quando ele diz em verdade, ele está realmente acendendo, não é? Uma afirmação, porque isso tem relevância, não que outra coisa que ele tenha dito não tivesse, mas isso é realmente importante. Ele vai dizer, em verdade vos digo, que não entra no aprisco das ovelhas. Quem não entra no aprisco das ovelhas pela porta, esse não é o pastor, mas esse é ladrão e salteador. E é óbvio que Jesus está usando uma linguagem aqui muito conhecida na sua época, que era o relacionamento pastor-ovelha. O pastor era alguém que dedicava a vida inteira a esse ofício, cuidar de ovelhas. Havia um relacionamento intenso, e há ainda hoje, entre pastor e ovelhas. Jesus está dizendo que o pastor ele é conhecido das ovelhas, e as ovelhas de fato conhecem o pastor. Você sabe que eu estava vendo alguns vídeos, né? Não de alguém falando sobre isso, mas na prática, como a vida de um pastor de ovelhas. E aí tem, interessantemente, um lugar assim, em outro país, eu não sei que país é, mas provavelmente para os lados de Israel, né? Se não for Israel, mas não estava descrito, e que há um teste que você pode fazer. As pessoas eram convidadas a chegar na cerca e as ovelhas estavam pastando lá, né? Muitas ovelhas. E você era desafiado a chamar aquelas ovelhas. E as pessoas tentam, né? E emitem um som lá, pipipi, e as ovelhas, cara, parece que está acontecendo nada, elas continuam comendo, normal. E depois de umas 5 tentativas, vem o pastor mesmo, que é o pastor das ovelhas. E aí, com é uma espécie de som que ele emite, não é? Parece que cada pastor tem uma maneira de chamar as ovelhas, né? Eu, por exemplo, quando eu quero chamar o Luca, eu falo, Luca, né? Tem o olho, e ele já trava na hora, abaixa a cabeça e fica igual um robozinho. Se eu disser Luca, ele não atende, tem aquele comando, né? O comando ele pô, o negócio, tô na linha de perigo agora, né? Ele sabe disso.
E o pastor, cara, ele chega lá e faz lá um... Cara, as ovelhas na hora levantam a cabeça assim e começa a vir. Mas muita, cara, muita. Até umas que estavam pro meio do mato, assim, que não dá nem para ver. Um monte de ovelhas, assim, não contei, mas era muita coisa. E as pessoas começam a aplaudir, assim, impressionadas como as ovelhas identificavam o pastor mesmo, que era o pastor que se relacionava com ela. Na verdade, qualquer outro estranho, né, que chegue e tente, elas ficam com medo, elas ficam acuadas, elas não se aproximam, porque a ovelha não sabe da coice, né? A ovelha não morde, a ovelha não briga, a ovelha não faz nada, na verdade, ela é uma grande bolinha de comida, que é o que é, né? Os lobos e os animais predadores olham para a ovelha, meu amigo, é tudo de bom que pode ter, não briga com ninguém. E a grande proteção delas está no pastor, que elas confiam porque cuidam delas. O que Jesus está dizendo? Se alguém entra por qualquer outro lugar que não a porta das ovelhas, esse não é o pastor. Primeira coisa que ele diz aqui, esse é ladrão e salteador, porque o pastor, se for o pastor das ovelhas, ele não tem por que entrar por outro lugar, mas não é justamente disso que a gente vai tratar aqui, porque os ladrões e salteadores nós já sabemos quem é. Os ladrões e salteadores nessa porção são aqueles que oprimem o povo. Os ladrões e salteadores são aqueles que devastam o rebanho. Os ladrões e os salteadores são aqueles que pegaram um cego, um pobre cego curado, e ao invés de inserirem ele na sinagoga, agora apto para o culto, eles expulsam ele. É isso que Jesus está dizendo. Os salteadores são aqueles caras lá resistentes. Mas ele vai dizer mais. Ele vai dizer, mas o que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta, as ovelhas ouvem a voz dele, ele as chama pelo nome e as conduz para fora. O que o escritor está dizendo? Está dizendo que há um reconhecimento por parte das ovelhas, elas ouvem a voz do pastor, elas identificam a voz como sendo dele, não de um ladrão, não de um homem estranho, não de qualquer outro pastor, e elas seguem ele, não é? É isso que eu estou dizendo. E ele vai dizer, ele também as conhece pelo nome, não é? Ele sabe o nome de cada uma, e o que ele faz? As conduz para fora. Por que para fora? Porque era do lado de fora onde tinha pastagem. É para o lado de fora justamente que elas vão sair, na ilustração de Jesus, sobre a proteção do pastor, sem temer o perigo predatório, ou o ladrão que espreita. E Jesus vai dizer mais, elas conhecem a sua voz, né? Depois de as conduzir para fora, versículo 4, todas as ovelhas que lhe pertencem, ele vai adiante delas, ele conduz todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas seguem, pois conhecem a sua voz. Mais 5, jamais seguirão um estranho, pelo contrário, fugirão dele, pois não conhecem a voz dos estranhos. Jesus está dizendo isso aqui, ele vai dizer isso depois. Eu tenho ovelhas aqui em Israel. É isso aqui, apesar de eles não estarem entendendo o que ele está querendo dizer. Eu tenho ovelhas em Israel. Essas ovelhas, que ele já havia dito quando a gente estudou no embate de Jesus, né, na multiplicação dos pães, que ele fala que existem alguns que foram ensinados pelo Pai, esse o Pai me deu, é a mesma coisa, né? E eu não deixarei que se percam. Agora ele está falando, eu tenho ovelhas em Israel. Quem são essas ovelhas? São as que ouvem a minha voz e me seguem. As que ouvem a minha voz e me seguem, eu as conduzo para fora e elas pastam sobre a segurança do pastor, mas não ouvem a nenhum outro, a não ser o pastor. Quem é a ovelha aqui? É o cego. Claro que é o cego. O cego é que diz, Senhor, diga-me quem é para que eu creia, não é? O cego é que se prostra e reconhece Jesus como o Messias. Quem são os salteadores aqui? São os resistentes, aqueles que se colocaram ali como questionadores do milagre, aqueles que questionavam de fato se Jesus era alguma coisa enviado de Deus ou se era um pecador. Não é à toa que no final eles vão dizer que ele está endemoniado. Esses não são ovelha, esses são a oposição a Jesus, mas tem algo mais. A ovelha genuína,
ela identifica em Jesus a liderança. E como que nós, né? Porque nós somos pessoas, não somos ovelhas, né? E é óbvio que a ilustração aqui está falando de pessoas, apesar do exemplo ser de ovelhas. E como nós, que somos a ovelha, ou as ovelhas do rebanho de Deus, identificamos a voz do pastor? É uma pergunta, como nós identificamos? Eu sei que há uma tendência a pegar esse texto e aplicar no pastor local, né? Ah, olha, as ovelhas ouvem a voz do pastor, o pastor falou, a galera tem que... Mas não é isso. Não tem como ser isso, porque eu sou pastor. Mas eu sou ovelha de Cristo. Eu sou uma ovelhinha igual a você. Está entendendo isso? Não é a mim que você tem que seguir. Não é a mim ou a minha voz que você identifica o bom pastor. Não é na minha fé que você tem que crer. Não é na minha vida que você tem que se proteger. É nele. Tanto eu quanto você. É isso que Jesus está dizendo. Ele está dizendo que há um conhecimento da nossa parte na voz dele. E eu sei que Deus pode usar você. Eu posso ouvir a voz do pastor na sua vida. Eu sei que você pode ouvir a voz do pastor na minha vida. Eu sei que você pode ouvir a voz do pastor na palavra revelada a nós. Mas o problema é que a igreja de hoje, ela tem seguido outras vozes que não a voz do bom pastor. Eu já vou resolver para você esse problema do bom. Porque a gente, quando pensa em bom pastor, acha que a gente pensa num pastor bem bonzinho, né? O bom, né? Com as ovelhinhas bem fofinhas, assim, aí fazendo um carinho, né? Assim que está nas ilustrações. Não tem nada disso aqui. O bom pastor, ele é viril, ele defende, ele é corajoso, ele é alguém que é o exemplo, ele é o máximo de inspiração que se pode ver no pastor. E o fato é que a grande confusão que tem acontecido no nosso tempo é, existem muitas vozes clamando por reconhecimento, muitas vozes clamando por autoridade, muitas vozes clamando para que de fato haja uma centralização do indivíduo, muita gente querendo ser uma voz icônica, muita gente querendo fazer sucesso. Existe isso pra caramba, dá uma olhada. Quando alguém diz, olhe para mim, e quando sem ele a coisa não funciona, não é? Quando sem ele não funciona, é só com ele. Quando ele está lá, Deus opera. Quando ele não está, você está por conta própria. Esse é o ladrão e salteador. Ladrão e salteador. Quando alguém se coloca entre você e o bom pastor, esse é ladrão e salteador. Porque não tem isso. É um relacionamento direto. É um relacionamento íntimo. É um relacionamento de reconhecimento. Mas você sabe o que mais? A gente corre um outro risco também. De ao invés de ouvir a voz do pastor, porque ele dá os comandos, né? E o balido lá do pastor no vídeo é interessante porque ele tem um comando para condução. Interessantemente, alguns vão relatar que, eu vi isso também no outro vídeo, que há uma diferença entre ovelha e bode. Né? Quem conhece de ovelha aqui sabe que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? A ovelha, ela só anda em bando. Só anda em bando. Porque a única maneira dela se proteger é em bando. E aí, como elas só andam em bando, não há necessidade, por exemplo, de marcar todas. Eles colocam um guizo, um sininho, em uma, a mais velha, por exemplo. E para onde ela vai, as outras seguem, porque elas estão sempre juntas. Então, a mais velha, a mais experimentada ali, né? Ela está sempre conduzindo as outras, não havendo necessidade de botar um guizo em cada. Sabe o problema do bode? É que o bode não anda em grupo. Ele só anda sozinho. Então eles têm que colocar um guizo em cada bode, para saber onde eles estão. Porque se botar, por exemplo, uma coisinha de comida para comer um tanto de ovelha, elas comem todas juntas sem problema. Se você botar um só para comer vários bodes, eles brigam e se matam por causa da comida, porque é um para cada. Há uma diferença gritante. E por que eu estou falando isso? Porque Jesus vai dizer que vai separar os bodes das ovelhas. Essa linguagem de Jesus parece que está tudo misturado.
Está tudo misturado, um anda no bolo doido, né? Na verdade, ele diz isso que vai separar quando chegar o dia, e há necessidade de separação mesmo, porque se o bode dormir junto com as ovelhas no mesmo lugar, ele mata as ovelhas. Ele dá cabeçada lá, chifrada até matar, porque o bicho é extremamente antissocial, extremamente agressivo. Então há necessidade de separar, e Jesus está usando uma linguagem mesmo conhecida. Quem são os bodes? Porque o ladrão e salteador a gente sabe quem é. Os bodes são aqueles que não ouvem a voz de Jesus. Os bodes são aqueles que não andam na coletividade do rebanho. Os bodes são aqueles que não sentem necessidade nenhuma de estar juntos. Os bodes são solo, eles andam sozinhos, eles não ouvem. Eles, na verdade, são extremamente agressivos e arredios. Os bodes são aqueles que estão ali misturados, mas eles são, na verdade, um perigo constante para o rebanho. Está entendendo essa parada? Como é que a gente vai saber? A voz, velho, a voz de Jesus conduz, ele é o bom pastor. E ainda que a ovelha esteja caminhando para um lugar de risco, a voz do pastor é suficiente para trazê-la de volta. É suficiente. Não existe, anota, não existe esse papo de ovelha rebelde. Não existe isso. Não existe ovelha rebelde, cara. Ovelha é ovelha, pastor é pastor, ela identifica no pastor o comando, ela segue o pastor, não tem outro jeito. Tem bode. Parece, a gente até se confunde, né? Se eu perguntar para você, por exemplo, alguns vão saber, mas diferença de bode, carneiro, cabrito, cabra, vai ser um bolo doido danado, né? A gente confunde tudo, mas é confuso mesmo, não é confuso à toa, não. Porque no rebanho de Israel, Jesus está dizendo assim, alguns são ovelhas, e eu sei, por isso que eu estou aqui, eu não vou deixar um se perder sequer. E como eu sei? Porque elas ouvem a minha voz e me seguem. E quem não é ovelha? Faz a menor diferença. Não faz a menor diferença. A minha pergunta para você, qual é a voz que aqui dentro, ó, dita o seu comportamento, dita a maneira de você tomar decisão? Qual é a voz que faz com que você se aproxime do verdadeiro pastor? Qual é a voz que está fazendo a diferença na sua caminhada? Se é qualquer outra voz que não a voz do bom pastor, que não a voz de Jesus, você tem um problema grave para resolver. Porque pode ser que você não seja ovelha, velho. Eu não sei se você já viu algum pastor falar isso. Pode ser que você não seja. Pode ser que você esteja sentado aí, todo domingo, lê com a gente, participa, vá no grupo, ora. Você não faça parte do rebanho. Como é que você sabe disso? E perguntar para mim é um pecado, né? Porque eu não vou te dizer, eu não sei. Não é a minha voz que você escuta e segue, né? A resposta é a voz que você segue. É essa. É essa, vai fazer toda a diferença. Se é quando Jesus fala, e Jesus pode falar de tantas e tantas maneiras, porque a sua palavra está revelada. Isso te conduz, isso mexe com você faz você abandonar um tanto de coisas, sabe? Faz você mudar o rumo, faz você mudar a caminhada. Você está identificando a voz do pastor. Se você está fazendo do seu jeito, sozinho, eu não preciso dizer, né? Eu sei que a discussão continua. Então diz assim, né? Os 6... Jesus apresenta ali essa comparação, apresenta-lhes a comparação, mas eles não entendem. Claro que eles não entendem, eles não são ovelha, né? Está entendendo isso? João vai dizer assim, ó, Jesus diz, aquele que ouve minha voz e me segue, essa ovelha. Jesus diz isso e eles não entendem. O que Jesus está dizendo? Que eles não são ovelha, por isso eles não entendem. O cego entendeu na primeira, mas eles não entendem nada. É óbvio que não entendem. E aí Jesus vai falar de novo, né, no 7. Vou dar mais uma chance para essa galera. Ele diz assim, então Jesus voltou a falar-lhes. Em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida
e a tenham com plenitude ou abundância na sua versão. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas, mas o empregado que não é pastor é a quem as ovelhas não pertencem. Quando vê o lobo se aproximar, abandona as ovelhas e foge. O lobo as ataca e dispersa. O empregado foge porque é empregado e não se importa com as ovelhas. Segura aí. Jesus mudou um pouquinho, né? Primeiro ele falou que ele era o pastor, e todo aquele que não entra pela porta é assaltante. Agora ele vai dizer que ele é a porta. E a porta era, como você pode imaginar, a entrada para o curral, não é? Eu não vou me deter muito quanto à porta, apesar de fazer uma explicação, porque ele vai retomar esse discurso no capítulo 20, no versículo 22, é um novo sermão ali, porque ele já está no pórtico de Salomão. E João ele faz uma costura aqui com o discurso de Jesus, ele vai de novo retomar a ideia da porta. Mas é importante a gente saber que Jesus diz que ele está na porta para que haja salvação, ele vai dizer, mas a salvação do que aqui na parábola? A salvação do perigo, não é? Para que haja salvação, você tem que estar dentro do aprisco, fazendo parte do aprisco. Mas não tem como estar dentro sem passar por ele. É isso aqui que ele está dizendo. Porque quem passa por ele, que é a porta, né? Esse é salvo do perigo, entrará e sairá e achará pastagem. É interessante porque a gente pensa sempre no texto, né? E se você já pensou nisso aqui antes, fugir do perigo, né? Para dentro ali justamente do curral, fazer parte do aprisco, por causa das ameaças externas. Mas Jesus ele diz que entrará e sairá. Há uma dinâmica aqui de poder se sentir seguro a ponto de estar fora, inclusive. Não é? É isso que ele está dizendo. E ter a vida, e vida em abundância. No avançar, ele diz que ele é algum pastor que dá a vida pelas ovelhas, não é? Eu queria só destacar algumas coisas para você aqui. Ele fala no versículo 11 assim, eu sou o bom pastor. E a ideia de bom pastor, a palavra no grego é kalos, não é bom como alguém que é bonzinho. Porque a gente pode falar assim, por exemplo, como fulano é bonzinho, né? É bom, é uma pessoa boa. Não é isso que o texto fala. Porque ele poderia usar outras palavras para descrevê-lo como sendo alguém carinhoso, fofinho, cuticute, né? Pastor cuticute, que está sempre lá mexendo com as ovelhas. Porque a gente vê isso, por exemplo, nas revistinhas de criança, para pintar o bom pastor, né? O pastorzinho e tal. Não é isso. A palavra kalos tem a ver com virilidade. O pastor que Jesus está dizendo que ele é, assim, se fosse traduzir de maneira literal, seria eu sou o pastor, vírgula, o bom. O melhor que se pode conhecer. Ele é o exemplo máximo do pastoreio. Ele é a essência do que é ser um pastor de fato. E ele diz que dá a vida, né? E a vida aqui é interessante porque a palavra no grego é psique. E psique não é vida necessariamente, mas é alma. Como assim? A expressão entregar a alma, a gente fala, né? Ele entregou a alma pela causa, né? O que Jesus está dizendo é que ele é o pastor, o exemplo, a essência, o máximo que se pode pensar de pastor no sentido pleno aqui da palavra, que entrega tudo, que se derrama, não é? A alma aqui, a psique, é o derramamento, a entrega desse pastor por aquele rebanho que chega, inclusive, a tomar-lhe a vida por isso. Está entendendo isso? É como se você tivesse aqui, nesse ofício, avançasse um leão para cima das ovelhas, né? E um leão, convenhamos, não é brincadeira, e o pastor olhasse aquilo e fosse lá lutar com a fera. Está entendendo a parada? Ele está correndo risco de vida. Não é à toa que Davi vai dizer para Saul, e ele era pastor de ovelhas, né? Que ele lutou com um leão por causa de uma ovelha. Não é isso? Muitos vão duvidar dessa destreza aí, ou dessa história contada por Davi. Mas o fato é que Jesus está dizendo que ele é um bom pastor, que ele dá tudo pelas ovelhas, por isso ele é bom pastor. Mas ele vai fazer uma comparação aqui. No 12 ele diz assim, o empregado não é pastor. E a expressão no grego aqui é mistotos, é mercenário. Mercenário não é pastor.
Por quê? Ele vai dizer, o empregado, o mercenário, ele está lá por causa do pagamento, não é? Ele está lá por causa da paga, do benefício. Ele diz que conduz, ele recebe a grana, mas quando vem o perigo, o que ele faz? Foge. O mercenário foge. O mercenário, ele é um empregado. Ele só está ali preenchendo a vaga de quem deveria estar ali. O mercenário, ele é completamente contrário àquele que dá tudo pelas ovelhas. O mercenário, ele é aquele que não tem a preocupação com a ovelha, mas a preocupação é consigo mesmo. Está entendendo essa parada? Aqui é muito fácil de entender. Quem é o bom pastor? É Jesus. Ele é Jesus. Quem é o mercenário? É todo aquele, mais uma vez, que está entre você e Jesus. O mercenário, ele é aquele que só pensa em si. E aí, se no primeiro momento as ovelhas ouvem a voz de Jesus, porque elas identificam nele como sendo pastor, o segundo momento, o grande perigo é você ouvir a voz do mercenário. Porque esse vai conduzir a ovelha, e eu não sei nem que tipo de ovelha é essa, porque não diz o texto, mas quando chegar o perigo, ele vai embora e salva-se a si mesmo. O que Jesus está querendo dizer? Ora, você tem ali toda uma estrutura religiosa em que os que deveriam estar apacentando Israel eram os que oprimiam, não é? Os caras se beneficiavam daquele sistema religioso e enriqueciam. Os levitas eram ricos, os sacerdotes eram ricos, essa galera enriquecia. Você vai ver documentário arqueológico, um dia desse eu vi, eles acharam uma casa que seria a casa de um levita, que trabalhava no templo nesse período com a parte de música, um levita, cara. E assim, era uma casa de 2 andares, eles cavaram tudo lá. E para a época aquilo era uma moradia de alguém rico. Jesus está multiplicando o pão porque a galera não tem o que comer. Mas os líderes religiosos, lucravam com esse negócio. Por isso que eles mataram Jesus. Porque Jesus ameaça todo o sistema, sabe? Quando Jesus começa a acusá-los, aí é muita coisa em risco. Aí tem muita coisa em jogo. Por isso que eles não admitiam os milagres. Porque se admite que Jesus está falando, cara, ruía o sistema dos caras. E qual é justamente o risco? Sendo esse grande ameaça para o povo, o risco está justamente em acabar se perdendo e projetando no mercenário um ideal de liderança, um ideal a ser seguido. Você está olhando para mim com uma cara, mas eu vou dizer para você, eu sou igualzinho você. Eu estou aqui num papel muito estranho até, porque a ovelha pode se tornar pastor. Sabia disso? No Evangelho, a ovelha pode se tornar pastor, mas não o bom pastor. Não o bom pastor. O texto está falando de Jesus, do próprio Jesus. E o texto está falando justamente do que a ovelha pode encontrar em oposição a ele, é colocar a expectativa em qualquer um que não seja ele. A gente vive um cenário que ele é assim, uma grande pegadinha. Eu vou te dizer por quê. Você se encontra em uma situação no nosso país política, né? Terrível, né? De opressão, de perseguição, de imoralidade, de corrupção. Tudo isso deixa a gente muito acuado, não é isso? Muito acuado. A gente sabe da problemática e de coisas que são feitas, né? Em nome, quem sabe, da liberdade que nos ameaça a estrutura familiar, ameaça a nossa crença, ameaça os nossos conceitos, os nossos valores morais. E nessa hora, qual é o perigo? Aí é que eu quero chegar. O libertador. Isso é o perigo. Isso é um falso dilema, chamado de falácia do falso dilema. Porque eu lhe apresento apenas 2 situações. E você tem que tomar uma decisão. Eu não sou quem vai dizer para você que tipo de posicionamento você tem que tomar, mas eu posso dizer uma coisa. Eu tenho visto muita gente crente de igreja, que tem colocado toda a sua expectativa em homem, achando que fulano, ciclano, candidato, que vai justamente mudar a situação. E a gente acaba olhando para esse como referencial, como libertador. Não é, velho. Não é. Esse
ou aquele X ou Y continua estando no mesmo buraco. Ele não é e não pode ser aquele que substitui o libertador, aquele que substitui quem conduz toda a nossa esperança, toda a nossa expectativa. Ele não pode tomar o lugar daquele que é, de fato, a grande solução para o mundo que a gente vive, que é Cristo. Eu vou ser bem claro aqui. Aí você olha assim, PT, caramba, Bolsonaro, a grande solução. Para com isso, cara. Não compra essa bandeira, bicho. Nem dele, nem de ninguém. Você tem que ter responsabilidade política? Tem. Você tem que saber quem você vai votar? Tem. Mas ele não é o libertador e nenhum outro será. A gente não pode brigar por isso. A gente não pode levantar essa bandeira como se isso nos representasse. A gente não pode, no final da história, abandonar o Evangelho por causa de, justamente, intrigas e discussões intermináveis por coisas que não vai acrescentar nada a ninguém nunca. Jesus está falando, o mercenário, ele parece ser aquele que é a solução. Mas quando vem o problema, ele se volta contra, ele é um perigo também. E eu estou falando aqui de política, mas pode ser qualquer outro. Sabe qual é o problema muitas vezes? Quando a gente começa a depositar no outro a esperança. Aí a nossa fé não é mais o pastor, é a fé na fé. Aí você olha para mim e fala, não, ó, o pastor, né? O que ele fala é de Deus. A sua fé não é em Cristo, é em mim. Pô, aí você está fazendo a mesma coisa. Não pode ser em mim. Que eu seja usado por Deus para te dizer isso. Mas não pode ser nem eu, nem nenhum outro, nem político, nem pastor, nem líder, nem seu pai, nem sua mãe, nem seu marido, nem sua esposa. Cristo, Ele é o bom pastor, Ele é o líder, Ele é aquele que salva, Ele é aquele que luta contra o perigo, é aquele que entrega tudo. Esse tem que ser. Se a gente tiver essa unidade de todos olharmos para Cristo, sermos um só rebanho, com um só pastor, todos estaremos andando na mesma direção. O problema é quando a gente acaba depositando outra expectativa, a esperança entra numa discussão interminável, entra numa espécie de divisão, que a gente adora isso, né? A gente é cheio de posicionamento, cheio de opinião, e a gente, por nada, rui toda a igreja. Por nada, só para dizer o que acha, só para dizer o que pensa, e joga tudo para cima. Mas isso é um rebanho de um só pastor? A gente tem que estar junto, olhando única e exclusivamente. O escritor de Hebreus vai dizer, para aquele que é o autor e consumador da nossa fé, Cristo. Para que esse negócio de Bolsonaro, para que esse negócio de Lula, para que esse negócio de política, vote com consciência, mas Jesus é a solução. Quando você for escrever lá no Facebook, fulano, ciclano, escreva: Cristo é a solução para esse país. Jesus é o único que pode te salvar do pecado, da condenação. Escreva isso, velho. Bota na camisa isso. Tá entendendo o negócio? Não estou isentando você de dizer que a gente não tem responsabilidade social nenhuma. Tem sim. Mas isso não nos representa. Porque nós não fazemos parte desse mundo. Não fazemos. Não somos daqui. Não somos daqui. Estamos aqui, mas não somos daqui. O mercenário é assim. Ele chega como a solução, né? Ele vai estar lá, parece pastor, fofinho, né? Bonitinho. Chegou o problema, meu amigo, primeira ameaça, você está sozinho. Mas o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas, que é Cristo. E ele continua falando, versículo 14, ele vai dizer: eu sou bom pastor, conheço minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não deste aprisco. É necessário que eu também as conduza. Elas ouvirão a minha voz e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu dou espontaneamente. Tenho autoridade para dá-la, para retomá-la. Essa ordem recebi de meu Pai. Por causa dessas palavras, houve outra divisão entre os judeus. Muitos deles diziam: ele está endemoniado e perdeu o juízo. Por que o escutais? Outros comentavam: essas palavras não são de um endemoniado. Será que o endemoniado poderia abrir os olhos aos cegos? Isso aqui é muito fera, cara. Porque ele está falando que ele conhece as ovelhas, que ele é o bom pastor.
E ele vai trazer esse conceito para uma coisa muito, muito íntima, porque ele fala assim, ó, presta atenção nisso. O 14 ele diz, ele fala, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, né? Ele as conhece e elas o conhecem. Ele já disse isso aqui algumas vezes. Ele fala, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Então, pensa num gráfico. As ovelhas conhecem Jesus, correto? E Jesus as conhece. Assim como eu conheço o Pai e o Pai me conhece. Então, quem conhece a Jesus, conhece o Pai. O conhecimento que Jesus quer das ovelhas é o conhecimento do Pai. O nível, e eu já falei isso tantas e tantas vezes, de relacionamento que Jesus quer ter com as ovelhas é o mesmo que ele tem com o Pai. E você olhar os escritos de Paulo, Jesus vai dizer que ele só faz aquilo que é da vontade do Pai. Paulo vai dizer que Jesus é o segundo Adão, porque o primeiro Adão foi desobediente, mas o segundo foi obediente em tudo, até a morte, e morte de cruz. O que Jesus quer dizer com isso? Quem me conhece, ouve a minha voz, me segue, assim como eu conheço o Pai, e o Pai me conhece. Senão, o fato de sermos ovelha deixa isso evidente quando nós ouvimos a voz dele sem questioná-lo, porque ele não questiona o Pai. E é o mesmo tipo de relacionamento. Quando Jesus fala e nós ouvimos, é suficiente, a gente segue, não há nenhum tipo de questionamento, assim como ele não questiona o Pai. Porque quem conhece ele, conhece o Pai, e há um convite para esse relacionamento. Porque a gente confia, porque ele tem o que é melhor para nós, porque ele sabe o que é melhor para nós. E ele vai continuar falando de maneira muito interessante, né? Ele fala, eu dou a vida pelas ovelhas, mas o dar a vida aqui não é como se ele tivesse perdendo a vida contra a sua vontade, não. O dar a vida aqui é, ele entrega a vida. Ele entrega porque ele tem o poder de tomá-la de volta. Entende essa parada? Não é alguma coisa, Jesus era um pastor tão bonito, veio o inimigo, pegou, lançou ele na cruz, ele morreu. Não, ele está falando, eu dou voluntariamente a minha vida, porque eu tenho o poder de tomá-la de volta. Cara, imagina um judeu ouvindo isso, o que esse cara está falando? Eu dou a vida porque eu tenho o poder de tomá-la de volta. Por quê? Porque o Pai me deu este poder. Você sabe, isso aqui, cara, é uma coisa muito legal, porque ele vai trabalhar a ideia justamente de obediência cega. Ele obedece cegamente aquilo que o Pai fala, porque o que o Pai fala é o melhor. Não estou aqui no Getsemane, ele vai dizer, Pai, se possível afaste de mim esse cálice, não é isso? Todo sofrimento, toda a situação que viria, mas ele diz no final, mas que não seja feita a minha, mas a tua vontade. Esse é o relacionamento dele com o Pai. E qual é o relacionamento da ovelha com Jesus? Mesma coisa. Eu não queria não, Jesus, eu não queria, isso está pesando nas minhas costas. Tomar esse tipo de decisão é difícil demais, abrir mão de tanta coisa é difícil demais, mas que esteja feita a tua vontade, não a minha. É mesmo relacionamento. Isso é, na verdade, o oposto ao ego humano, porque o ego, ele é, na verdade, a centralização, o abandono de qualquer tipo de submissão ou sujeição. Esse é o ego humano. O ego humano é um problema danado, porque foi por causa dele que nós sucumbimos no Éden, e continua sendo por causa dele que a gente desobedece a Deus. O ego humano é um problema porque cada vez mais, em nome do eu, a gente desfaz laços, frustra pessoas, traz sofrimento na vida das pessoas, porque hoje, afinal de contas, é muito fácil desfazer as coisas, é só curtir ou não curtir, excluir ou adicionar. A linguagem virtual tomou conta das nossas vidas e a gente continua agindo assim, como crianças mimadas. A gente simplesmente rompe em nome do eu. Sempre em nome do eu. Mas você sabe que a expressão no grego, quando Jesus fala, eu sou, não é, o bom pastor, eu sou a porta. Eu já falei isso para vocês, mas a expressão no grego é ego
Em-me, eu sou. E a gente já sabe, já vimos isso, que Jesus está se referindo ao encontro de Moisés com Deus. Quando Moisés diz, em nome de quem eu irei libertar o povo do Egito, e Deus vai dizer, ego em-me, eu sou, em nome do eu sou. Aí eu lhe pergunto, isso é um problema. Se Deus é, quem é você? Porque quando a gente pergunta qual é o seu nome, o que você responde? Eu sou fulano. No relacionamento de Jesus com Deus, o eu sou é Ele, e não é você mais. É Ele. O Evangelho é o combate ao ego humano. O Evangelho é o combate ao eu, é o esvaziamento do eu, é abrir mão, porque Ele sabe o que é melhor. É ceder e cair de joelho como cego, porque é Ele quem conduz. Porque as ovelhas, quando ouvem a voz do pastor, o seguem. Não interessa mais nada. Não interessa mais nada. Conheço histórias e histórias e histórias em cima de histórias de pessoas que tinham um mundo aos seus pés, em um determinado momento da sua vida de crise existencial, se depara com a mensagem do Evangelho e aquilo faz com que ele largue tudo, velho. Tudo. O que é isso? O que é isso? Jesus diz, minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem. O resto não interessa, não importa. Não é a voz do José, não é a voz do Malafaia, não é a voz do Jairo, não é a voz do pastor que seja, é dele. Que Deus tenha misericórdia de nós e que eu seja aquele que está trazendo a voz dele para você, não a minha, não minhas ideias, não meu conhecimento, mas a voz dele. Isso está te incomodando? Se isso está te incomodando aí no banco, eu vou dizer a mesma coisa que Jesus está dizendo. Você está ouvindo a voz dele. Você é ovelha. Mas isso não faz a menor diferença para você. É você estar num outro conjunto de coisas. Amém? Vamos ficar em pé e orar?